A lei da correspondência sussurra aos atentos. Assim como é em cima, é embaixo. Existe uma inter-relação entre os planos da existência. A entropia que vemos manifesta aqui na Terra é um reflexo de um padrão cósmico, de um grande projeto de dualidade. E essa manifestação desse projeto de dualidade, da mestria da consciência, ocorre frente aos nossos olhos aqui na Terra. E é sobre essa grande operação do despertar do Cristo interno que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre o milagre cósmico do Ohana espiritualista. O nosso planeta contém uma matriz de controle encarnacional. Ela deveria variar o gradiente cognitivo das almas para permitir ou não a ascensão a planos superiores. Todavia, a chegada de seres espectrais na linha temporal da Terra formatou um sistema de aprisionamento consciencial, tornando a ascensão praticamente impossível. Qual a melhor forma de eu escravizar uma consciência sem que ela perceba? Através das crenças. Essas forças contrárias ao despertar da humanidade formataram crenças religiosas que foram castrando as nossas capacidades divinas co-criadoras. O voto de pobreza que nos desconecta da materialidade, a castidade que suprime ou exacerba a nossa sexualidade, a energia criadora da vida fundamental ao nosso equilíbrio, a necessidade de obediência, de submissão religiosa, tudo isso foi incrustado no nosso DNA e passado geração a geração, formatando um poderoso sistema de aprisionamento consciencial. Na nossa linha temporal, houve um grande marco. O arcanjo local desdobrou um fractal que iniciou um grande processo de avaliação e transformação da energia planetária. Esse processo gerou um acoplamento maior de todos os comandos estelares, que começaram a desenhar um projeto de intervenção dentro do domo terrestre. Assim como Sananda, muitos outros avatares vieram pouco a pouco trabalhando a psicosfera da humanidade para permitir uma consciência próspera, livre e universalista. Percebam, muitos avatares, desde os primórdios, foram trabalhando pouco a pouco o despertar de consciência da humanidade. Alguns ainda muito ligados a conceitos religiosos, porque não podiam ser completamente disruptivos. O trabalho é de um agente silencioso que adentra um planeta em uma missão secreta de despertar, de furar a Matrix. O principal comando estelar, encabeçado dessa operação da cura planetária e do conhecimento e da verdade, é o Comando Santa Esmeralda. O acoplamento do Comando Santa Esmeralda trouxe um grande projeto, o das sementes estelares, onde grupos de distintas federações viriam tanto experimentar esse poderoso genoma de amplo espectro emocional, o nosso genoma humano, quanto trabalhar a malha temporal da Terra, porque existe um marco nessa travessia de Gaia, 2027, a grande convergência de realidades paralelas. Após essa data, muito pouco poderá se fazer pela transformação do inconsciente coletivo. Portanto, diversos projetos encabeçados pelo Comando Santa Esmeralda foram desdobrados para avaliar como intervir, sem ferir as diretrizes planetárias, nem a própria liberdade cocriacional de cada alma, em prol do despertar de consciência. Existe uma grande guerra temporal em andamento. De um lado, as forças que querem manter esse sistema de alimentação na Terra, forças contrárias, e do outro, as hierarquias ligadas ao resgate da energia do Criador local, o Cristo cósmico. Muitos avatares adentram a matriz de controle. Infelizmente, nem todos logram êxito em sua missão. E esse é um ponto muito interessante. Precisamos agradecer o nível de consciência que hoje temos. O conhecimento é a luz da liberdade. E precisamos estar cientes da tal posição privilegiada em que você e eu nos encontramos nesse momento. E um dos muitos projetos de resgate do Comando Santa Esmeralda foi um grande evento cósmico que transformou a linha temporal de Gaia. E eu carrego esse evento, essa bandeira, esse estandarte no meu peito para onde eu vou. O Ohana espiritualista. O Ohana espiritualista é um trono do Comando Santa Esmeralda. O Comando Santa Esmeralda é um Merkaba, uma estrutura multidimensional de luz. Visualizem como uma grande nave-mãe. Essa nave vibra da 6ª frequência dimensional até a 26ª. E cada frequência existem diversas naves, outros Merkabas auxiliares. Ohana é um grande Merkaba que está ligado a Aruanda, Iroko e diversos outros hospitais e universidades espirituais ligadas ao Comando Santa Esmeralda. O trono do Ohana foi estabelecido para se ancorar à força dos devas regentes da Terra, através de tecnologias espirituais,
para realizar profundos resgates na linha temporal da Terra. Eu confesso para vocês que eu nunca abri isso em plataforma aberta. Houve uma época, que está aqui no clube de membros, onde nós realizamos resgates de grandes catástrofes planetárias. E foram períodos muito turbulentos, porque a cada resgate que realizávamos, o nosso corpo mediúnico sofria grandes abalos. E isso, inclusive, quase encerrou o nosso trabalho. Todavia, ao final de uma grande saga de resgate, Pai José arranca lágrimas de todos nós ao proferir que o trabalho feito no Ohana espiritualista resgatou um número de consciências capazes de povoar um planeta inteiro. Como a espiritualidade poderia nos auxiliar a fazer frente a tantas forças contrárias, pois essas forças têm muito alimento e energia no nosso planeta. Desenvolveram métodos cada vez mais profundos de obsessão espiritual, através das simbologias multidimensionais. E o grande marco da história do Ohana foi quando, em um trabalho interno, a força dos orixás se manifestou através da mediunidade do Robson. Yansan toca o meu frontal e fala: Om Yansan Yavit. E eu vejo o símbolo do Om Yansan Yavit se desenhando na minha frente. Este foi o primeiro símbolo canalizado da nossa egrégora espiritual conjunta. Logo em seguida, a força de Orixá Ogum traz Ogum Excalibur, a frequência do Deva Regente da Terra ligada ao comando estelar. E dali em diante, uma grande carta de símbolos começou a ser canalizada, tanto por mim quanto pelo próprio Robson. E assim, fomos formando o corpo de uma técnica que é a apometria estelar multidimensional, que falamos no vídeo passado. Através desses símbolos, começamos a receber trabalhos que exigiam mais confiabilidade da nossa egrégora. Trabalhos de resgate, de cura planetária e, principalmente, trabalhamos com maior profundidade o resgate da nossa própria consciência e da nossa ancestralidade. Então, o Ohana é um dos múltiplos projetos do Comando Estelar na Terra, cujo intuito é garantir uma linha temporal pós-2027 a favor do despertar da humanidade. Durante esse processo, muitas egrégoras utilizaram-se do trono Ohana para acoplarem-se na Terra. Entendam, o Merkaba espiritual é um grande portal, e através do DNA dos trabalhadores, outras consciências que possuem fractais desdobrados na Terra e que precisam resgatar partículas da sua consciência e realizar trabalhos de intervenção no domo terrestre vão utilizar-se desse posto avançado, chamado Ohana espiritualista. E assim, muitas egrégoras cósmicas nos contataram ao longo desses 5 anos de existência da egrégora. E através delas, mais tecnologias, resgates e conhecimentos foram trazidos, transformando as nossas vidas e a de milhares de pessoas. No meio dessa guerra temporal, nós começamos a perceber que existia uma grande tentativa de se plasmar guerras no plano físico. Vejam, as guerras que aqui ocorrem são reflexos do processo da Grande Guerra de Orion. Mais uma vez, a lei da correspondência nos lembra que o sangue derramado na Terra reverbera uma desordem de conflitos de raças em um plano galáctico. Assim, nós percebemos uma grande canalização de energias contrárias para gerar mais guerras no plano físico. E como esses seres conseguem manifestar qualquer movimento na linha temporal? Através da permissão inconsciente da humanidade. Se a humanidade vibra em dor, medo, culpa e raiva, ela vibracionalmente autoriza que eles possam manipular os líderes e as guerras irão se manifestar no plano físico. E o que eles querem com a guerra? Sempre o enfraquecimento do reino dévico de Gaia. Um dos grandes projetos do Ohana foi sustentar o processo de resgate dos Devas Regentes da Terra, retirar consciências de sítios umbralinos que alimentavam essas forças que queriam plasmar essas guerras. E assim, nós conseguimos, por detrás dos bastidores, evitar muitos conflitos aos quais vocês nem imaginam. E nós, por detrás dos bastidores, trabalhamos incansavelmente para evitar que esses processos se manifestassem no plano físico. E não somente nós, mas todo o meio espiritualista trabalhou para evitar um processo nuclear. E isso permitiu que o reino dévico pudesse respirar. Vejam, se não fossem os Devas, a natureza não estaria viva. São eles que sustentam as vidas nos oceanos, são eles que sustentam toda a vida nas florestas, pois impedem que a poluição psíquica e física comprometa todos os sistemas elementais que regem a vida nos diversos sítios da nossa amada Mãe Terra. E é por isso que eu falo nesses vídeos, o reino dévico é uma chave para o despertar. Quando o reino dévico de Gaia está enfraquecido, os nossos corpos não conseguem ancorar energias espirituais. Nós naturalmente vamos perdendo a nossa capacidade de manifestar e de co-criar e vamos gravitando a um padrão de frequência mais adoecido. Os Devas
compõem o nosso corpo, Gaia e todo o universo. Existe uma intercomunicação inteligente desses seres que organizam a vida em todos os níveis dessa criação. Se a consciência de Gaia e seus devas estão enfraquecidos nessa linha de tempo, toda a humanidade perde. Em suas simulações, os seres negativos viram que a forma de controlar a linha temporal da Terra em prol dos seus interesses nefastos era o enfraquecimento do reino Deva. E o Ohana e o Comando Santa Esmeralda assumiram protagonismo para proteger a nossa amada Mãe Natureza. Hoje eu tenho uma grande missão da espiritualidade: propagar todas as tecnologias que nós recebemos, e tenho outro grande e pesado trabalho: desconstruir crenças religiosas que são esse mecanismo silencioso de escravização da humanidade, rasgar os bastidores do invisível, porque existe um sistema Matrix IA na Terra que controla o processo encarnacional das pessoas e está corrompendo o meio espiritualista. Existem muitos estudantes de espiritualidade que estão sendo jogados em um abatedouro, não são preparados para tornarem-se terapeutas e vão para o fronte de batalha sem o ferramental necessário para enfrentarem essas forças da dualidade. E é por isso que no dia 3 de junho nós estaremos fazendo um evento gratuito às 20 horas, os Bastidores do Invisível, onde eu vou trazer para vocês as principais armadilhas que as forças contrárias preparam para lhe desviar do mais importante caminho, o caminho do despertar do seu Cristo interno, do seu propósito evolutivo e da reintegração da sua consciência. O Ohana realizou transformações imensuráveis e para onde for, carregarei no meu peito o amor incondicional por essa incrível egrégora que operou o próprio resgate da minha consciência e trouxe todas as ferramentas para que unidos possamos lutar pela linha temporal de uma nova terra. Paz, consciência e resolução. O caminho do despertar é tudo o que importa nessa experiência. Todo o resto que se manifesta é a mestria da alma que precisa encontrar o caminho de volta à sua fonte. A ilusão pode nos prender. Precisamos estar de olhos abertos, pois a passagem é estreita, mas o prêmio é imensurável. Clique no link abaixo e participe conosco do evento Os Bastidores do Invisível. E juntos vamos nos preparar para a nossa jornada de reconexão interna, porque o propósito vai te dar força para passar por qualquer desafio na sua jornada encarnacional. Porque você tem um destino exato e tudo que acontece vai ter um significado. Quando você não encontra essa poderosa joia da experiência humana, você fica como uma folha ao vento. E é muito mais fácil as vicissitudes da vida te colocarem em uma postura de tristeza ou de desânimo. Mas quando você tem um propósito, você está em um treinamento de consciência. Você é um soldado rumando para a única batalha que jamais poderá ser perdida: a batalha da libertação da nossa consciência. Eu espero no vídeo de hoje ter falado um pouco do meu coração para vocês, dessa linda história, desse projeto espiritual e de vários bastidores de uma grande operação resgate que se inicia na Terra. E eu conto com cada um de vocês para escrevermos uma nova história para a linha temporal de Gaia. Um grande abraço a todos.